Bom, eu sou o Major Viscardi e a minha intenção aqui é apresentar o tema que é a manobra Winging, defesa contra mísseis passivos e semiativos superficiar. Vou seguir um roteiro apenas para dar uma sequência nas ideias apresentadas. E a gente percebe que na guerra atual, na guerra aérea atual, o sistema de combate ele tem se convertido cada vez mais para o uso de mísseis. Esses mísseis que eles podem ser divididos do tipo míssil ativo, míssil semiativo e míssil passivo. O míssil ativo é quando ele mesmo emite o sinal para rastrear o alvo e ele recebe de volta aquele sinal para que ele possa corrigir sua trajetória de ataque. O míssil semiativo ele depende de uma fonte externa que emite o sinal que vai bater no alvo e aí refletido para ele consegue fazer a correção da sua trajetória. E o míssil passivo, que não emite sinal, mas que recebe geralmente um sinal próprio do alvo para que ele possa fazer a correção da sua trajetória. Na maioria das vezes são mísseis infravermelho que seguem o calor que a aeronave emite, mas esse é um dos exemplos, existem outros. Bom, o que chama atenção aqui é que esses dois últimos tipos de mísseis, tanto o semiativo quanto o passivo, são difíceis de serem defendidos, porque o semiativo a gente não sabe em que momento a força atacante disparou, uma vez que aquele radar ele vai estar sempre emitindo sinal. Então a aeronave está recebendo aquele sinal sem saber se ela está sendo, se está sendo algum míssil está sendo encaminhado para ela ou não. Enquanto o míssil passivo, nem emissão do radar ela não tem, ela simplesmente não sabe a hora que o míssil vai chegar. Bom, no foco desse trabalho, a intenção é a defesa de mísseis superficiar. Na maioria das vezes encaminhados por GBAD, que são os Ground Based Air Defense, que são as artilharias antiaéreas de solo. Enquanto eu tenho um veículo que busca o sinal, eu tenho outro que é o veículo lançador, justamente para fazer esse ataque. Bom, e aqui está justamente aquilo que eu tinha falado. Enquanto o míssil passivo eu não tenho nenhuma informação na minha aeronave, no semiativo eu tenho a informação sem saber se o míssil foi efetivamente disparado. E aqui é a pergunta operacional. Como então aumentar a eficácia de uma infiltração aérea em terreno defendido por um sistema antiaéreo de solo, equipado de mísseis passivos ou semiativos? A questão é que para eu fazer esse tipo de análise, os voos reais eles são muito custosos. O preço de hora de voo de uma aeronave de caça é muito alto. Da mesma forma, o preço de um míssil então ele pode chegar na faixa de milhões. Sem contar que eu posso não ter os meios necessários para poder ficar fazendo diferentes tipos de experimentos, porque os meios são escassos. Então o que tem se buscado são essa realização desses experimentos por meio de simulador. Eles podem oferecer diversas visões e insights acerca daqueles tipos de experimentos que estão sendo realizados, e bem como a verificação dos parâmetros que se querem fazer. E é justamente esse o objetivo do trabalho. Apresentar, com base no melhor conhecimento dos autores, uma manobra inédita de defesa contra uma ameaça superficial equipada com mísseis passivos ou semiativos, que aumente a capacidade de penetração em ambiente hostil. Bom, quando a gente consultou a literatura vigente sobre as manobras de defesa de ameaça, também chamadas de threat reaction, foi encontrada uma série de manobras defensivas, mas nenhuma delas específica para a defesa desse tipo de míssil. E aqui a gente sugere essa manobra Winging, que é uma manobra para a defesa de mísseis lançados superficiar, passivos ou semiativos, que consiste basicamente em curvas, alternando a direção do voo, com uma reta após cada curva, ou seja, um período de reversão até a próxima curva. Bom, a gente vai utilizar aqui o delineamento de experimentos. Na sua forma de distribuição dos pontos, o hipercubo latino, que ele oferece uma distribuição aleatória e uniforme, ideal para esse tipo de experimento simulado, e permite, já que a gente vai utilizar o simulador, múltiplas execuções de um mesmo cenário. Diferente quando a gente vai trabalhar no mundo real, que são poucas execuções, tendo em vista a escassez dos meios. E uma vez que eu posso ter múltiplas amostras dessas simulações, qual seria então o número ideal para que eu tenha uma resposta consistente
que me faça ter uma estabilidade daquela resposta, dos resultados? Bom, a lei dos grandes números, na teoria da probabilidade, afirma que a média das variáveis aleatórias converge para o seu valor esperado à medida que o número de um evento se repete e tende ao infinito. Um exemplo clássico disso é a amostragem de resultados de lançamento de uma moeda. Eu sei que aquela moeda ela tem 50% de chance de dar cara e 50% de chance de dar coroa, uma moeda honesta. Mas por que eu sei isso? Porque se eu jogar aquela moeda infinitas vezes, vai bater exatamente 50% das vezes cara e 50% das vezes coroa. Então o que eu quero aqui é repetir esses experimentos de maneira que essa consistência da resposta, dessa probabilidade, converja para um valor específico. Quando ele convergir para esse valor, eu sei que ali é o momento de parar e eu tenho sim uma consistência em que eu posso confiar nessas respostas. Partindo-se para a análise exploratória dos dados, o primeiro passo é fazer a exclusão de outliers, onde outros estudos já apresentaram a importância de fazer isso quando a gente está trabalhando com simulações, tendo em vista que a simulação ela utiliza modelos representativos do mundo real e não o mundo real. Esses modelos eles podem apresentar erros. E são esses erros que a gente quer excluir e ficar com a parte mais consistente desses dados. Os intervalos de confiança, por sua vez, são empregados para estimar as incertezas associadas às medidas, proporcionando uma faixa estimativa dentro da qual é esperado o verdadeiro parâmetro populacional. Para comparar as amostras, serão utilizados dois testes, Kolmogorov-Smirnov, que vai comparar as distribuições, e o teste T de Welch, que compara a média entre as duas amostras. O simulador que a gente vai utilizar é o ASA, o Ambiente de Simulação Aeroespacial, desenvolvido pelo IEAV. E uma vez definidos os parâmetros, conforme já foi apresentado pelo hipercubo latino, a gente executa a simulação dentro do ASA e aí temos os resultados. Esses resultados que vão se apresentar como diversos pontos, e agora eu preciso entender o que esses pontos representam. E uma forma de entender o comportamento desses pontos é a estimativa de um modelo representativo. Uma ferramenta que se apresenta muito boa para esse tipo de representação de modelos simulados é o Machine Learning, em que dentro da área de aprendizado supervisionado eu tenho a regressão. Dentro desses algoritmos de regressão do Machine Learning, eles utilizam já os dados rotulados, aquelas respostas que eu obtive, e comparam com os dados de entrada para poder montar um modelo explicativo. E assim, a intenção aqui é que se chegue a um modelo capaz, inclusive, de representar aquele fenômeno sem necessidade de rodar novas simulações. Para eu comparar a qualidade dos modelos, vou utilizar duas métricas. O erro, que vai me informar o quanto os dados estão fugindo do esperado, da resposta, e o coeficiente de determinação, que vai me representar o quanto o meu modelo explica melhor do que uma média simples da soma de todos os pontos. Ou seja, 1 menos a soma dos erros do meu modelo sobre a soma dos erros totais. Agora aqui eu tenho que tomar um cuidado para que o meu modelo ele não fique com baixa representatividade e nem com a extrema representatividade, porque se ele representar exatamente todos os pontos, eu vou estar ocorrendo no sobreajuste ou overfit, que ele vai se adaptar muito bem àqueles dados que eu já tenho rotulado, mas quando eu colocar dados novos, ele talvez erre muito mais do que um modelo que pegue a explicação de uma maneira geral. Então ele precisa sim ter algum tipo de erro de maneira que ele explique o meu modelo de uma maneira geral, de uma maneira ótima, conforme mostrado na figura. E uma forma de se fazer isso é a divisão dos meus dados entre teste e treino. E ao final, de posse desse modelo, o que se pretende é fazer uma otimização agora para extrair a melhor resposta da manobra, que é o caso que a gente está estudando aqui. Então, como seria a aplicação dessa teoria que a gente acabou de ver para retirar os resultados dessa manobra Winding? Bom, primeiro a gente tem que saber se ela vai ser eficaz ou não, através dos testes estatísticos que a gente apresentou. Estando ok, vamos tentar extrair uma eficiência mais alta da sua utilização
através da otimização do modelo. Bom, o design do experimento ele fica então, a força de ataque é composta por 12 aeronaves, são 3 esquadrilhas com 4 aeronaves cada uma. Cada aeronave tem 2 bombas de fins gerais para lançamento no alvo. A defesa são 3 antiaéreas de solo distribuídas no terreno, cada uma com 4 lançadores de 16 mísseis no total. E o tempo de recarga de 6 minutos. Bom, e a variação do sistema, como é que eu vou fazer? Bom, inicialmente, se eu executo a manobra winging ou não, para poder saber se ela vai ser eficaz. E dentro da manobra winging, qual é a razão do ângulo que ele vai fazer a curva, qual o tempo para reversão para uma próxima curva, né? E qual a velocidade de execução da manobra. E na parte de defesa, vou variar a zona de engajamento de armamento, também chamada de WES, da GBAD, porque isso é algo da doutrina daquele que opera esse meio de defesa. E como eu não sei qual é a sua doutrina de operação, eu vou operar dentro de uma faixa para que eu possa trabalhar com uma variação e verificar se aquela manobra ela é útil dentro de qualquer tipo de WES. A métrica de desempenho, então, ela foi desenvolvida para tentar analisar os valores que de fato são importantes na aviação militar. Quando a gente para analisar desde o processo fabril de engenharia de uma aeronave, a parte mais importante da aeronave é a capacidade de cumprimento da missão. Então foi demandado 60% da pontuação para a capacidade de cumprimento da missão e 40% para a capacidade de sobrevivência daquela aeronave. Vejamos então os resultados. Bom, esse foi o cenário, como foi aplicado. Na análise exploratória dos dados, realizamos 2 testes estatísticos mencionados anteriormente e obtivemos um p-valor muito baixo, o que representa uma diferença estatística muito grande entre as amostras, tanto quanto a sua distribuição quanto nas suas médias, o que é visível quando a gente olha os valores das médias. Um tem média 0.1 sem execução e 0.5 com a execução da manobra winging. E o que representa, né, para um valor de confiança de 99%, que existe a chance do valor da média verdadeira populacional está entre o intervalo de 0.46 e 0.55 com a execução da manobra. Quando a gente realiza a comparação dos modelos de acordo com as duas métricas, a gente verifica que o modelo que melhor explica e mais oferece uma confiança para a gente trabalhar é o modelo de florestas aleatórias, né? Também chamado de Random Forest. De posse desse modelo, então, a gente fez uma otimização através do algoritmo genético, que por ser uma meta heurística, ele não vai me dar uma certeza da resposta, da melhor resposta, mas ele vai me oferecer sim uma resposta mais eficiente do que o modelo anterior. E a resposta esperada, pelo que a gente vê, é de 0.98. Empregamos então aquelas novas configurações encontradas na otimização em novas simulações e os resultados apresentaram não 0.95, mas 0.83 de média. O que quer dizer com 99% de certeza que a minha média populacional, quando eu estiver realizando a manobra winging, vai estar entre 0.81 e 0.84. E quando eu não estiver usando a manobra winging, a média praticamente, o intervalo de confiança se mantiveram bem similares aos anteriores encontrados. Concluímos então que o objetivo do estudo foi alcançado, que era desenvolver e avaliar a eficácia da manobra winging para aumentar a penetração de aeronaves em territórios hostis, focados em ambiente com alta ameaça de mísseis superficiais. O ASA foi utilizado para testar a manobra e testes estatísticos confirmaram a sua eficácia. O fenômeno foi explicado através de um modelo de florestas aleatórias e a gente pôde então extrair uma configuração mais eficiente que aumentou consideravelmente o valor de VCD. A manobra apresenta um potencial para mudar a dinâmica do combate aéreo contra mísseis superficiais, aumentando a sobrevivência e o sucesso de missões de infiltração. Muito obrigado.